Neste final de semana, a Brazil Conference, evento anual organizado pela comunidade brasileira de estudantes nos Estados Unidos, promoveu um encontro entre os possíveis candidatos à presidência da República do ano que vem. A ideia foi discutir temas relevantes para o futuro do país, mas o foco acabou sendo mesmo quem? Bolsonaro. Bolsonaro, né, Vini? Conta pra gente quem é que tava lá. É isso aí, todos contra um, né? Todos contra Jair Messias Bolsonaro. Tava lá, Paulo Matias, Ciro Gomes, que a gente já falou aqui bastante no Morning hoje, Eduardo Leite, Haddad e Dória. Lembra dessa disputa, Paulo Matias, aqui em São Paulo? Haddad e Dória. É, e teve troca de afagos, o Adriles vai falar daqui a pouco. Foi uma maravilha. E Luciano Huck, como é que é? A imitação, Adriles? Loucura. Loucura. É isso aí. Seu cachorrinho, Haddad, 10 vezes. Que ótima É isso, imitação. então a ideia era falar, né, de projeto nacional, de geração de renda, de renda, de geração de emprego, de educação, enfim, vários temas relevantes para o Brasil, mas sobrou mesmo críticas para o presidente Jair Bolsonaro. Vamos começar com o Ciro, que falou aí sobre educação, questão ambiental, emprego e renda, mas sobrou para o governo também. Solta o Cirão. O desenho da economia política foi uma promessa que se revelou mentirosa. Ela nunca foi cumprida. Uma promessa de um estado de bem-estar social que desenha as bases desse estado de welfare state para o Brasil, mas que nunca foi capaz de dar os passos consequentes para que isso fosse, para além de uma letra generosa da Constituição, uma prática que se oferecesse à cidadania brasileira. Tá aí Ciro Gomes, também Eduardo Leite, que pode ser que entre nessa disputa aí nas prévias do PSDB contra o Dória, falando também sobre os investimentos que ele acha necessário para o país. Entre 2015 e 2016, uma recessão econômica, enquanto o mundo crescia, o Brasil se meteu numa enrascada a partir de aumentos de gastos públicos, apostando na despesa do governo como forma de incentivar a economia. O Brasil perdeu confiança, credibilidade e gerou um ambiente de desconfiança que retirou daqui recursos e, consequentemente, gerou recessão, o desemprego. O representante do PT nesse encontro não foi Lula, foi Fernando Haddad, que pode ser um possível candidato que vai fazer o a Haddad, vice ou ao governo de São Paulo. Enfim, mas ele falou, Paulo Matias, que antes da gente falar sobre o futuro, é preciso resolver o presente. Vamos ver. Nós temos um grave problema pandêmico que exige providências do governo que não estão sendo tomadas. Eu acho que é responsabilidade de todos nós que participamos de um evento tão importante frisar que a pressão sobre o governo pelo cronograma da vacinação tem que se intensificar, sobretudo agora que o Supremo Tribunal determinou a instalação da CPI da Covid para apurar responsabilidades dos gestores públicos com a pandemia. Quem também tocou na pandemia foi o governador de São Paulo, João Dória, que está bastante ativo nessa questão, né, Paulo Matias, com as medidas de restrição, com a busca de vacinas, enfim, mas criticou bastante a condução do governo federal na pandemia, falou sobre investimento em educação, emprego e defendeu bastante o SUS. Vamos ver o que o Dória falou. A saúde pública brasileira está extremamente machucada e prejudicada pela circunstância de uma pandemia que já levou a vida de mais de 369 mil brasileiros e a desruptura completa do SUS, Sistema Único de Saúde, que sempre funcionou muito bem no Brasil e foi uma referência internacional em todos os governos passados, bem ou mal, não importa de qual partido, preservaram o SUS, Sistema Único de Saúde. E este governo, o governo Bolsonaro, destruiu o Sistema Único de Saúde. E, por fim, Luciano Huck, Paulo Matias, que antes justificou a presença dele nesse debate, falou não é que ele quer ser um possível presidenciável, é que ele quer contribuir para a sociedade civil. Por isso que, entendi. Por isso que ele está lá, entendeu? E ele diz realmente que o projeto para o futuro no país virá da união e da convergência entre os partidos. Solta o Huck. Provocar a todos que a gente ilumine um caminho para o Brasil com um projeto que tenha conexão com as ruas, com o povo, com a verdade. Se for um projeto de gabinete, se for um capricho das elites pensantes, se for um projeto acadêmico, se for um projeto partidário, se for um projeto que nasceu em grupo de WhatsApp, não vai vingar, não vai ter conexão com o dia a dia, com o povo, com as pessoas.
Tá aí o WhatsApp, Paulo Matias. Gente, a união dos grupos. É o cachorrinho do Haddad, hein, Adriles? Todo mundo imita aqui? Eu não. Você imita, Joel? Eu não Vai sei. lá, Paulinha. Não Sei. Loucura. Ah, Paulinha até. Eu tentei, foi a primeira vez. Maravilhoso. Boa. O Adriles pode, ué. Querida, essa é Olha, a lógica. não. Se o Adriles tá fazendo imitação, Todo mundo. eu também Qualquer um posso. pode. É, isso aí. Exatamente. Muito bem, meu querido Luciano Huck, você tá bem? Loucura, tô ótimo. Cara, não parece. Não parece. Não, eu quero saber o seguinte, o Adriles, daí, desse mato, sai coelho ou não? Nenhum. Sai o coelhinho da toca. É engraçado, né? A própria Eliane Cantanhede falou de maneira muito diplomática, globalmente. Olha, se há uma convergência aqui, é que todos se unem contra o governo ditatorial, fascista e genocida de Bolsonaro. Ou seja, é exatamente, mais uma vez, a campanha inconsciente, subjetiva de Luiz Inácio Lula da Silva, que não foi sequer citado, ao que eu lembre, exatamente nesse concílio entre desiguais, né? As únicas críticas ali foram falar que o Bolsonaro é um genocida, é um irresponsável, é um governo ditatorial. Esqueceram de dizer, né, que o Brasil é o 4º país que mais vacina no mundo e que eventualmente, nenhum deles tem a menor e mais remota chance de ascender ao posto de presidente. Ou seja, o Leite fala de gastos públicos, é uma hipocrisia total. Gastos públicos que foram feitos, foram aumentados exatamente para o combate Toma uma aguinha, toma uma à aguinha. Ele falou pandemia. ele tava criticando o aumento de gastos públicos, não era PT dele. Você não entendeu aquela fala dele. Não, era Ele tava PT e criticando. agora você Tava tem uma criticando o extensão governo de Dilma. gastos públicos que eventualmente Gatos surgiram. públicos. Surgiram exatamente em nome do Mas combate ninguém tá criticando isso. a pandemia. Se esquecem de dizer que quem comandou o fracasso do combate à pandemia foram exatamente prefeitos e governadores. E ali a gente tem os 2 governadores que mais isolaram pessoas no Brasil. O governador Eduardo Leite, inclusive, colocou uma lista de produtos essenciais ou não. Ou seja, os números estão catastróficos. Em São Paulo, a mesma coisa. Os números estão catastróficos. A política de isolamento, que é ineficiente, que coloca transportes públicos cheios. Baixou agora. É um desastre. Baixou por circunstâncias que teria que baixar, assim como Manaus e Amazonas. É aquela que sempre correlação. O isolamento baixa 3 meses depois. Não existe nenhuma correlação direta provável. Ou seja, todos eles fazem em consonância um ataque sistemático a Bolsonaro e, inadvertidamente, privilegiam Lula. É um evento patrocinado pela Universidade de Harvard, que é a maior entidade globalista do mundo, que reúne pessoas de esquerda e extrema esquerda e que produzem exatamente para seu consumo interno, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo e no Brasil, essa versão deturpada da realidade, que a gente tem um presidente omisso, esquece de dizer que o Supremo Tribunal Inquisitorial outorgou poderes a prefeitos e governadores, mais uma vez 2 deles estavam ali, João Dória e Eduardo Leite, e promovem essa versão fantasiosa de que Bolsonaro é um responsável genocida, ou seja, fazem uma campanha para desmoralizar e para destronar o presidente Bolsonaro e, inadvertidamente, fazem uma campanha para aquele que é realmente o maior corrupto vivo brasileiro, a quem todos perdoam e sequer citam nesse tipo de... Deixa eu fazer uma pergunta para o nosso Joel Pinheiro da Fonseca agora. Joel, nós estamos vendo aqui Dória, Huck, Haddad representando Lula, Ciro Gomes, Eduardo Leite. Essa união aqui, ela representa e traduz o tamanho que é o Bolsonaro hoje? O Bolsonaro é muito grande hoje, porque pra gente analisar e ver essa unidade, essa união acontecendo de polos que no passado sempre foram antagônicos, isso representa que o presidente da República hoje tem uma força política gigantesca ou não? Por um lado, ele tem sim uma grande força política, mas mais do que isso, representa que ele tem uma rejeição, por quem não pertence à força política do Bolsonaro, tem uma rejeição inédita ao presidente da República, uma rejeição comparável ao que era no auge do antipetismo, ali da Dilma e tudo, em que quem não está com ela odiava ela. Agora com o Bolsonaro também, só que tem muita gente apoiando o Bolsonaro ainda. E veja, eles estão juntos aí numa fala do Brasil, do evento de Harvard, um evento feito por estudantes, eu já conheci o organizador disso, não é uma coisa de extrema esquerda, não é nada de extrema esquerda, a gente pelo contrário, sempre votou à direita, a gente favorável ao impeachment, enfim, não é gente de... esquerda. Bom, quem é favorável ao impeachment da Dilma e extrema esquerda fica difícil. É uma direita joeliana, mas enfim, o erro na minha visão é o seguinte, o que esses líderes, esses nomes estão fazendo aí?
Esse encontro, mais um encontro, ok, é legal, falar com os alunos de Harvard, ok, perfeito, mas parece que não é a primeira vez que a gente vê algo similar a isso. Já teve outros encontros e cada vez eu vejo os mesmos encontros com as mesmas caras aí falando da importância. O que isso está contribuindo de alguma maneira? Isso aí não contribui, assim, mais em Mas o que eles deveriam fazer? Mas não era eles isso têm que perceber. fazer? Calma. O que eles deveriam fazer? Eles têm que perceber que eles não estão aliados entre si, eles são competidores entre si. Eles têm que estar buscando. E qual que é o critério da vitória? O critério da vitória é o eleitor. Eles têm que estar buscando o eleitor, eles têm que estar buscando o diálogo direto com as pessoas e fazendo sua proposta, dizer por que eu sou melhor do que esses aqui. Quem tá te assistindo aí já acha que você é melhor que o Bolsonaro, mas por que você é melhor do que esses outros aí que estão do seu lado? Mas não, agora já é o momento de um estar se fixando. Você quer? Não é atacar. Pra você roubar o eleitor, se diferenciar. Pra você tirar o eleitor de alguém, você não ataca esse alguém. Você ataca esse alguém. Calma aí, deixa eu te ensinar uma coisa. Peraí, calma. Se eu te ataco, eu não tiro o seu eleitor. O seu eleitor vai ficar com você fixo, porque ele vai te defender. Se eu quiser o seu eleitor, eu tenho que mostrar, opa, peraí, você tem coisas interessantes, mas veja porque eu sou melhor que você para representar os valores. Daí tem uma chance do eleitor mudar de lado, Adriles. Eles já estão em campanha. Todo mundo já está em campanha. Tem uma coisa que é o seguinte. O Ciro é o único que faz isso que eu tô falando, os outros não fazem. A gente já debateu isso daqui. A gente já debateu isso aqui algumas vezes, daquela sociedade dividida em três. Aquele eleitorado mais lulista, aquele eleitorado mais bolsonarista e aquela galera que tá no meio. Aquela galera que tá no meio, sabe o que tá querendo, na minha opinião? Tá querendo ver menos politização. É uma galera que não quer... Porque, por exemplo, você abre... Eu vou lá, vou assistir esse evento. 5 vezes isso aí. Eu já sei o que eles vão falar. Eles vão pegar o Bolsonaro. Eles só vão ficar falando Bolsonaro pra lá, é genocida e não sei o quê. Enquanto isso não resolve nada. Eu acho que o cara que vai se diferenciar daí desses que estão é aquele... que for simplesmente sair um pouco dessa narrativa política de pegar e chamar o Bolsonaro de genocídio, de não sei o quê, e partir um pouco mais para os fatos e para a realidade. O Bolsonaro tem pênaltis seríssimos, graves, principalmente no combate à pandemia, só que esses caras ficam em narrativa política. Eu discordo. E aí fica uma coisa, um piriri, parará, o genocida, matou... Mas quais são os fatos? Não, você tem fatos, sim. Você tem série de coisas vão muito mal no Brasil. E não só na pandemia. Uma série, várias vezes, Adri, diariamente. Adri, a postura do Bolsonaro foi ruim na pandemia, meu. Isso aí a gente tem que assumir. Não tem responsabilidade direta. Não é, lógico que ele tem responsabilidade direta. É claro, faltou. O Bolsonaro precisava ter sido ativo no combate à pandemia. Ele foi passivo. Ele foi passivo, meu. Ele foi passivo. Ativo pra fazer o quê? Sabotou. Primeiro momento, criar um grupo dos governadores. Pra ter um lockdown coletivo? Não era isso que eu queria que fizesse. É óbvio, grupo de trabalho. Isso aí é o de menos. Esse discurso é muito sério e muito ativo pra fazer o quê? Ativo pra fazer, pra obedecer os governadores. Você sabe o que comprar vacina quando teve oferta? Seria bom. Você sabe o que o Bolsonaro teve? Graças ao governo de São Paulo. Graças ao governo de São Paulo. Tá refutado, Adriles. O Bolsonaro ficou... Graças ao governo de São Paulo. Joel, você mesmo assumiu, então. Ficou no segundo semestre do ano passado perdendo tempo com a narrativa estúpida contra vacinas. Estúpida, boba. Não levou nada a lugar nenhum, teve que comprar depois. Mas qual foi o efeito? O atraso, é óbvio. Mas que efeito? Que atraso? O Brasil é um dos primeiros países que vacina Adriles, no mundo. O Brasil poderia estar muito melhor do que está hoje. É isso que você não está entendendo. Podia ser o quarto, o terceiro, o segundo ou o primeiro. Qual a vacina que a gente aplica, Adriles? Qual a vacina? Qual a vacina? O Bolsonaro sabotou. Qual a vacina? A vacina que o Bolsonaro sabotou. Qual a vacina, Adriles? Qual a vacina, Adriles? Não pode, Adriles, não pode. Qual a vacina? Qual a vacina? Qual a vacina? Sem gritar. Qual a vacina? Eu só queria o seguinte, eu não vou aceitar mais esse discurso. O Bolsonaro tinha que ter uma atitude mais proativa. Não foge, Adriles. Qual a vacina? Proativa pra fazer o quê? Comprar vacina. Ele comprou vacina. Não, demorou, atrasou. Não demorou. Atrasou, Adriles. É o quarto, poderia ter sido o segundo ou o terceiro, Adriles. Ele é o quarto, mas poderia ser o segundo. É lógico que sim. Adriles. Não. É o quarto país que vai ter mais vacina. Me diz uma coisinha, Adriles. Me diz uma coisinha, Adriles. Não foge, Adriles.
o discurso Adriles. lulopetista, Lógico que cirista. não. Você tá mudando Adriles, de não lado. pode. Tá É mudando claro de lado. que não. Posso pontuar uma Sinto coisa? muito, Posso sinto pontuar uma muito. coisa? Eu Fato, simplesmente fato, estou fato. analisando o que poderia ter sido feito e não foi. Adriles, pra você, o Bolsonaro, se ele fizesse tudo como ele fez, estaria tudo perfeito, lindo e maravilhoso, não tem erro. O que ele fez? Ah, ele não pode fazer nada, ele é presidente da República e não pode fazer nada. 80% da Eu vacina estou foi falando graças ao aqui, governo de São ele Paulo. poderia ter comprado vacinas 80% das antes. Eu estou vacinas. falando aqui. 15 dias, ficou-se Foi um 5 mês. meses, 5 meses, 5 meses. 5 meses. Não vamos gritar, por favor. Foi sem agosto, gritar, foi sem agosto. gritar. Tem que falar um Agora segundo. vamos lá, vamos lá. Adriles, Deixa eu desmontar. Não, minha vez. Pera, Não, minha vez. Eu vou deixar você falar, espera. Não, minha vez. Espera, fala, João, fala. Vamos lá, primeiro para desmontar com uma frase toda a construção do Adriles. 80% da vacinação é a vacina do estado de São Paulo, que o Bolsonaro falou que não pagaria, não tomaria em hipótese alguma e não compraria em hipótese alguma e tentou sabotar. Ou seja, Adriles é justamente os opositores ao Bolsonaro, os responsáveis por o Brasil não estar tão mal quanto estaria se ficasse apenas na mão do seu lindo e amado e idolatrado presidente da República. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Bolsonaro não é que foi só contra a vacina. Foi contra até máscara, gente. Falou que máscara era coisa de viado, uma coisa comprovada que diminui contágio do vírus. O cara fez campanha contra. O cara tava incentivando aglomerações no auge da primeira onda, aglomerações pedindo pra fechar o STF. Esse é o nível da irresponsabilidade, sim, precisa ser apontada. Isso é uma área. Tem todas as outras áreas de governo com muita coisa ruim também. Há um consenso entre nós de que a postura de Bolsonaro foi, em alguma medida, assim, que bom. irresponsável. É isso que nós estamos falando aqui. Ele realmente incitava aglomerações no começo da pandemia, realmente não usava máscaras, mas dizer que esse exemplo do Bolsonaro foi mortal para o combate ao coronavírus, que as pessoas seguiam bovinamente o presidente, isso é exatamente desprezar o povo, achar que o povo não tem consciência e faz o que o seu presidente manda. Agora, objetivamente, Paulo, a resposta da sua pergunta não veio. O que o presidente poderia fazer? Eu falei, compra de vacina. Compra de vacinas ele comprou. Tudo bem. Demorado, atrasado. Poderia ter sido antes. Posso dar um exemplo? Posso dar um outro exemplo? Não, deixa eu completar. Deixa eu completar. Vai. O Bolsonaro começou, o governo federal começou a vacinar o povo brasileiro no final de janeiro. A maioria dos países europeus começou depois. O Canadá tem problema de vacina até hoje. O Brasil, hoje, é o 4º país que mais vacina no mundo. A gente tá dando show de vacinação. Graças a... Dos Estados Unidos. Eventualmente, Glória tem seu pinhão de mérito, de Glória, que é a Coronavac, mas eventualmente outras vacinas também estão chegando. E a logística de distribuição do Planalto é exatamente que faz a 4ª maior vacina do Brasil. Ou seja, é o que ele poderia ter feito e está fazendo. Objetivamente, é um dos piores elogiando o Dória, é isso? Elogiou o Dória. A pandemia. Você elogiou o Dória. Muito bem. Queridos, tá Nossa, bom tá hoje, só né?